Rejeitei vários caras por serem baixinhos, mas quando encontrei o homem ideal, ele me rejeitou por eu estar acima do peso e isso é discriminação. Sempre tive consciência do meu valor e de que uma mulher como eu não pode aceitar qualquer coisa que o mercado de relacionamentos oferece por aí. Eu me cuido, gasto uma fortuna em maquiagem, acessórios e principalmente em sapatos que valorizam a minha presença, porque presença é tudo. Tenho um padrão muito claro e nunca escondi isso de ninguém. Homem para estar ao meu lado tem que ter porte, tem que ser alto. Pois não nasci para andar com chaveiro de igreja no shopping. Já perdi as contas de quantos caras legais eu dispensei apenas porque a cabeça deles mal chegava ao meu ombro, e eu não vejo problema nenhum nisso. É uma questão de estética, de harmonia visual, algo que qualquer pessoa com o mínimo de bom gosto entenderia sem fazer drama. Se eu estou de salto alto, quero olhar para cima para beijar o meu namorado. Não quero desenvolver uma escoliose tentando alcançar alguém que não teve a decência de crescer o suficiente. É um filtro natural, uma forma de garantir que o nível da minha vida social continue onde eu sempre projetei. Nas últimas semanas eu estava conversando com Gustavo, um cara que parecia finalmente entender o que é ser um homem de verdade através das fotos do aplicativo. Ele tinha fotos em ângulos que mostravam claramente que ele passava dos 1,85 m, o que já me deixou extremamente animada e disposta a dar uma chance. A gente conversava horas por dia, ele era articulado, tinha um trabalho incrível e parecia valorizar mulheres decididas como eu. Eu sentia que finalmente o universo estava me recompensando por não ter me contentado com as migalhas de caras baixinhos que tentaram me conquistar antes. O papo fluía tanto que eu já estava imaginando as fotos que tiraríamos juntos, o contraste perfeito da minha silhueta com a altura dele. Era uma conexão mental que para mim já estava consolidada, faltando apenas o selo de aprovação do encontro presencial para oficializar o que eu já sabia. Marquei de encontrá-lo em um café super badalado, um lugar onde pessoas bonitas se reúnem, para que pudéssemos finalmente ter nosso momento de brilho. Para o grande dia, escolhi meu par de saltos mais potentes, aqueles que me deixam com quase 1,80 m. Só para garantir que ele entenderia que não sou uma mulher qualquer. Cheguei ao café exalando confiança, sentindo os olhares de todos, porque eu sei o impacto que causo quando entro em um ambiente bem vestida. Fiquei esperando por ele na mesa da janela, conferindo o batom e ensaiando o meu melhor sorriso de eu sou seu prêmio. Quando Gustavo finalmente entrou, ele era ainda mais imponente do que nas fotos, o que me fez sentir uma satisfação imediata por ter sido tão seletiva no passado. Ele sorriu de longe, mas conforme foi se aproximando da mesa, percebi uma mudança sutil na expressão dele, algo que não consegui decifrar de imediato. Ele me cumprimentou de forma educada, mas o brilho que eu via nas chamadas de vídeo parecia ter diminuído drasticamente em questão de segundos. A conversa começou meio travada, e ele parecia mais interessado no cardápio do que em manter contato visual comigo, o que comecei a achar extremamente rude. Eu tentei puxar assunto sobre nossos interesses em comum, mas ele respondia com frases curtas e olhava para os lados como se estivesse procurando uma rota de fuga. Depois de uns 15 minutos de um desconforto que eu nunca imaginei passar, ele simplesmente respirou fundo e disse que precisava ser honesto comigo. Ele teve a audácia de dizer que, embora eu fosse muito bonita de rosto e simpática, ele não se sentia fisicamente atraído por mulheres que estivessem fora de forma. Eu fiquei em choque e as palavras dele pareciam navalhas tentando diminuir a minha integridade física e emocional naquele momento. Ele disse que tinha um estilo de vida muito focado em esportes e que buscava alguém que refletisse esse mesmo cuidado com o corpo, como se eu fosse um projeto de academia mal acabado. Eu nunca me senti tão humilhada em toda a minha vida, ouvindo um homem reduzir toda a minha personalidade e o meu valor ao número da minha calça jeans. É uma crueldade sem tamanho você dedicar tempo a alguém e ser descartada por algo tão superficial e baixo quanto o peso corporal. A minha reação foi imediata, porque eu não sou mulher de levar desaforo para casa, ainda mais de alguém que eu estava pronta para elevar de status. Levantei-me da cadeira com toda a dignidade que meus saltos altos me proporcionavam e olhei para ele de cima para baixo, sentindo uma revolta que queimava no peito. Eu disse que ele era um preconceituoso, um homem limitado que não sabia apreciar a beleza real e que o que ele estava fazendo era a definição pura de gordofobia. Ele tentou argumentar, dizendo que cada um tem suas preferências, mas eu o cortei na hora porque preferência é uma coisa, discriminação é outra completamente diferente. Saí daquele café batendo saltos no chão, fazendo questão de que todos ouvissem o meu protesto silencioso contra aquela injustiça. Como ele ousa me avaliar como se eu fosse uma mercadoria com defeito, logo eu, que sempre fui tão cuidadosa com quem escolho.
É inacreditável como o mundo pode ser cruel com mulheres que sabem o que querem, transformando nossos padrões em frescura, enquanto os deles são aceitos como gosto pessoal. Comentários da história principal. Usuário anônimo diz: deixa eu ver se entendi. Você pode rejeitar os caras por algo que eles não podem mudar, como a altura. Mas ele não pode ter preferência por peso? A hipocrisia é o seu perfume favorito, Letícia. Resposta da OP. Não confunda genética com falta de caráter. Altura é um padrão de masculinidade e proteção. Já o que ele fez foi atacar a minha existência e meu corpo de forma odiosa. Usuário anônimo 2 diz: você literalmente disse que usa saltos para humilhar baixinhos, e agora está chorando porque um cara fitness quer uma namorada fitness. O mundo não gira em torno do seu ego. Resposta da OP. Eu uso saltos porque sou elegante, algo que você e o Gustavo claramente não entendem. O que ele fez foi um crime contra a autoestima de uma mulher, não compare as coisas. Atualização 1. 3 dias se passaram desde aquele episódio deplorável no café, e eu ainda não consigo engolir a audácia daquele homem em tentar me diminuir. Passei esse tempo refletindo sobre como a sociedade permite que homens como Gustavo exerçam esse tipo de poder opressor sem sofrerem nenhuma consequência social. Resolvi que não ficaria calada, então postei um desabafo detalhado nas minhas redes sociais sobre como a preferência masculina é apenas uma máscara para o preconceito estrutural. Não citei o nome dele diretamente, claro, mas usei as iniciais e descreve o local, porque as pessoas precisam saber onde esses comportamentos acontecem para se protegerem. Para minha surpresa, algumas amigas começaram a me enviar prints de grupos de WhatsApp onde o Gustavo estava sendo defendido por outros homens da mesma laia. Eles estavam rindo da minha indignação, dizendo que cada um come o que gosta, uma frase tão machista que me deu náuseas só de ler. O problema é que a minha postagem acabou viralizando um pouco mais do que eu esperava e chegou aos ouvidos de uma ex-namorada dele. Essa mulher, que deve ser tão amargurada quanto ele, teve a pachorra de me mandar uma mensagem privada dizendo que eu era uma hipócrita de marca maior. Ela anexou prints de conversas antigas minhas que eu nem lembrava que existiam, onde eu zombava de um pretendente baixinho que ela conhecia. Ela ameaçou postar isso nos comentários da minha publicação se eu não parasse de atacar o Gustavo publicamente. Senti meu sangue ferver porque as pessoas não entendem a diferença entre ter padrões estéticos elevados e praticar o ódio gratuito que o Gustavo praticou comigo. É óbvio que ela está apenas tentando proteger o ex dela para sair como a boazinha da história, ignorando completamente o meu sofrimento. Eu ignorei a ameaça, afinal, o que eu disse sobre a altura no passado era apenas brincadeira de mau gosto entre amigas, nada comparado ao trauma que eu vivi. Infelizmente a ameaça não era vazia, e essa mulher postou os prints em todos os lugares possíveis, inclusive marcando o perfil da minha loja de acessórios. Em poucas horas, o que era um manifesto de justiça pessoal se transformou em um campo de batalha onde as pessoas me chamavam de falsa ativista. Eu tentei explicar que os meus critérios para homens eram baseados em biologia e evolução, enquanto o que o Gustavo fez foi uma escolha deliberada de me excluir por ódio. Ninguém pareceu querer entender a minha lógica, e comecei a receber uma enxurrada de mensagens de ódio de pessoas que eu nem conheço. O Gustavo, sentindo-se o vitorioso, ainda teve a coragem de me mandar um e-mail pedindo para eu superar e parar de passar vergonha na internet. A situação saiu tanto do meu controle que tive que fechar os comentários das minhas fotos, sentindo que o mundo estava se unindo para defender um agressor e silenciar a vítima. Comentários da atualização 1. Usuário anônimo diz: o feitiço virou contra o feiticeiro, não é? Os prints provaram que você faz exatamente o que condena, só muda o alvo. Resposta da OP. Prints de 3 anos atrás não anulam o fato de que fui discriminada na frente de todo mundo em um café. Vocês adoram desenterrar o passado para passar pano para homem escroto. Usuário anônimo 2 diz: ninguém está defendendo o Gustavo, estamos apenas rindo da sua cara por achar que suas regras só valem para os outros. Você é a própria definição de seletividade conveniente. Resposta da OP. Não é seletividade, é ter consciência do que eu mereço. Se você se contenta com pouco, o problema é seu, mas não venha desmerecer a minha luta contra a gordofobia. Atualização 2. 2 semanas após o início desse cancelamento injusto, as coisas só pioraram para o meu lado. E eu sinto que estou sendo perseguida por uma agenda que odeia mulheres autênticas. O Gustavo, agindo como se fosse um santo mártir, começou a postar vídeos na academia sobre saúde e disciplina, o que obviamente é uma indireta direta para mim. O pior foi que ele começou a sair com uma das meninas que comentou na minha publicação defendendo-o, uma garota minúscula que parece uma criança perto dele.
É claro que ele escolheu alguém assim para me afrontar, para mostrar que prefere alguém que não tem nem metade da minha presença. Só porque ela se encaixa nos padrões doentios dele. Eu tentei ignorar, mas as pessoas continuam me marcando nas fotos deles, rindo da minha derrota, como se relacionamento fosse uma competição de quem é mais magro. Minha ansiedade subiu tanto que acabei descontando na comida, o que só deu mais munição para os ataques cruéis que eu recebo diariamente. Para tentar recuperar minha imagem, aceitei um convite para participar de um podcast local sobre relacionamentos e autoestima, acreditando que teria um espaço seguro para explicar minha visão. Preparei-me como se fosse para um tapete vermelho, mas quando cheguei lá, percebi que a apresentadora era amiga de uma das minhas vítimas do passado. Durante a entrevista, ela começou a ler depoimentos de caras que eu tinha rejeitado por causa da altura, expondo mensagens minhas onde eu dizia que não saía com anões de jardim. Eu tentei explicar que aquilo era apenas o meu jeito sarcástico de ser, que eu nunca tive a intenção de ferir ninguém, mas ela não me deu trégua. O clima ficou tão pesado que eu tive que abandonar o estúdio no meio da gravação, chorando de raiva por ter sido atraída para uma emboscada. Saí de lá sentindo que a minha dignidade estava sendo estraçalhada em praça pública por pessoas que não têm um décimo do meu brilho. Ao chegar em casa, descobri que o trecho da minha saída dramática do podcast já estava circulando no TikTok com músicas de deboche de fundo. Perdi 2 contratos de divulgação da minha loja de acessórios só por causa desse barulho negativo que criaram em torno do meu nome. Eu tentei mandar uma mensagem para o Gustavo exigindo que ele fizesse uma declaração pública para parar os ataques, já que tudo começou pela grosseria dele. Ele teve a audácia de me bloquear em todas as plataformas sem dizer uma única palavra, deixando-me à mercê dessa matilha digital. Agora, até os meus vizinhos me olham estranho no elevador. E eu sinto que estou vivendo em um pesadelo onde ser sincera sobre meus gostos virou um crime capital. A sensação de injustiça é tão profunda que mal consigo dormir, imaginando como todos podem ser tão cegos para a maldade real do Gustavo enquanto focam nas minhas pequenas preferências estéticas. Comentários da atualização 2. Usuário anônimo 1 diz: abandonar o podcast foi a cereja do bolo. Você não aguenta ouvir as próprias palavras voltando para você, Letícia? A vergonha está sendo servida em pratos grandes. Resposta da OP. Fui vítima de uma emboscada armada por gente invejosa. Ninguém ali estava interessado em um debate sério, apenas em me humilhar por puro prazer. Usuário anônimo 2 diz: o Gustavo está vivendo a vida dele enquanto você está obcecada em destruir a reputação dele. Quem é a pessoa tóxica aqui mesmo? Resposta da OP. Ele destruiu a minha paz primeiro ao me tratar como um objeto descartável. Eu só estou tentando recuperar o respeito que me foi tirado por causa de preconceito. Atualização 3. Já faz um mês que a minha vida virou esse caos absoluto, e eu decidi que não posso mais viver escondida como se eu fosse a vilã desta história. Tentei retomar minha rotina, mas parece que o destino resolveu brincar com a minha cara de uma maneira ainda mais perversa e cruel. Fui ao shopping para comprar um vestido novo, algo que me fizesse sentir poderosa novamente, e quem eu encontro saindo de uma loja de esportes? O Gustavo e a projeto de gente que ele está namorando, rindo e carregando sacolas como se fossem o casal perfeito da propaganda de margarina. Meu coração disparou de uma forma que eu não consegui controlar, e a raiva acumulada de semanas simplesmente transbordou ali mesmo, no meio do corredor. Eu não planejei, mas quando vi já estava gritando com ele, perguntando como ele conseguia dormir à noite depois de ter destruído a minha reputação. As pessoas ao redor pararam para olhar, e a namoradinha dele teve a petulância de tentar se colocar entre nós, dizendo que eu precisava aceitar o fim. Eu ri na cara dela e disse que não existia fim, porque nunca houve um começo digno, apenas uma humilhação pública causada pelo namorado dela. O Gustavo manteve aquela calma irritante, pedindo para eu me retirar ou ele chamaria a segurança, o que só me deixou ainda mais fora de si. Comecei a falar em voz alta para quem quisesse ouvir que aquele homem era um gordofóbico que odiava mulheres com curvas e que eles estavam presenciando um ato de resistência. Infelizmente a segurança do shopping chegou e em vez de expulsar o homem que me causou tanto trauma, eles me escoltaram para fora como se eu fosse uma desequilibrada. Eles me trataram como uma criminosa apenas porque eu estava reivindicando o meu direito de não ser silenciada por um opressor. A humilhação de ser levada para a saída do shopping pelos braços foi a gota d'água para minha saúde mental que já estava por um fio. Para piorar, alguém filmou toda a cena da confrontação e postou na internet com a legenda "Ex-louca persegue casal em shopping". O vídeo teve milhões de visualizações em poucas horas,
e até familiares distantes começaram a me ligar perguntando se eu precisava de tratamento psicológico. Eles não entendem que a minha reação foi uma resposta legítima a meses de tortura emocional e preconceito velado que o Gustavo e seus seguidores me impuseram. Sinto que perdi o controle da narrativa da minha própria vida, e cada tentativa de me explicar só me afunda mais nesse lodo de incompreensão. Agora estou trancada em casa, vendo o Gustavo ganhar seguidores por ser o homem paciente que lidou com uma surtada, enquanto eu sou a piada nacional. Comentários da atualização 3. Usuário anônimo 1 diz: Letícia, você precisa de ajuda profissional urgente. Gritar em um shopping não é ativismo, é falta de noção e obsessão. O cara não te quer, aceita. Resposta da OP. É muito fácil diagnosticar os outros quando você não está na pele de quem foi humilhada. Eu estava apenas defendendo a minha honra em um mundo que aplaude homens cruéis. Usuário anônimo 2 diz: a segurança do shopping só fez o trabalho dela. Você estava assediando um casal em público. Onde está a dignidade que você dizia ter? Resposta da OP. Dignidade é não baixar a cabeça para quem tenta te diminuir. O que vocês chamam de assédio, eu chamo de não aceitar ser pisoteada por um gordofóbico. Atualização 4. 3 meses se passaram e o silêncio finalmente se instalou, mas é um silêncio amargo que ecoa em cada canto da minha casa agora vazia de amigos. O Gustavo e aquela menina ficaram noivos, e a internet o celebrou como se fossem um exemplo de superação, ignorando todo o rastro de destruição que ele deixou na minha alma. Eu tive que fechar minha loja física de acessórios, porque os clientes simplesmente pararam de entrar, e o faturamento online não cobre nem as minhas contas básicas de manutenção. Sinto que fui cancelada não pelos meus erros, mas pela minha coragem de exigir que um homem me tratasse com o respeito que a minha altura moral exige. Às vezes, me pego olhando para aqueles saltos altos no fundo do armário e sinto uma tristeza profunda, não por tê-los usado, mas por viver em um mundo que não os merece. A verdade que ninguém quer aceitar é que eu sempre estive certa. A altura de um homem é um requisito de qualidade, enquanto o peso de uma mulher é uma característica de identidade protegida. O Gustavo usou uma falsa simetria para me atacar e a sociedade, em sua ignorância machista, caiu na armadilha dele como patinhos obedientes. Eu não me arrependo de ter rejeitado cada um daqueles caras baixinhos, porque eu tenho padrões e o direito de escolher o que é esteticamente superior para mim. O erro nunca foi meu, foi de um sistema que permite que homens tenham preferências cruéis enquanto nós, mulheres, somos punidas por termos critérios de elegância. Se eu tivesse que fazer tudo de novo, eu gritaria ainda mais alto no shopping, porque o silêncio das vítimas é o que alimenta os monstros como Gustavo. Hoje passo a maior parte do tempo em fóruns de justiça social, onde encontro outras mulheres que também foram vítimas de homens que não sabem apreciar a abundância de uma mulher real. Decidi que não vou mais me desculpar por ser quem sou ou por querer o que há de melhor, custe o que custar a minha vida social. Se o preço de ser uma mulher de padrões elevados é o isolamento, que assim seja, prefiro estar sozinha do que ao lado de alguém que não consegue ver além de uma balança. O mundo pode ter me transformado na vilã deste enredo medíocre, mas no fundo da minha consciência, eu sei que sou a única heroína que teve coragem de enfrentar o status quo. Vou continuar usando meus saltos mais altos, mesmo que seja apenas para caminhar pela sala de casa, porque minha cabeça nasceu para estar acima da mediocridade de vocês. No final das contas, o Gustavo pode ter ficado com a menina padrão, mas ele nunca terá a força de uma mulher que não se dobra diante da rejeição de um homem comum.